Estamos ao vivo. Deixa eu só configurar aqui. Fixar comentário. Seja bem-vinda, Tanise. Vamos só aguardar os momentinhos, os minutinhos iniciais aí pro pessoal ir entrando. Cairo, seja bem-vindo. Tudo certo, gente? Só dar uns minutos pro pessoal ir entrando. Sexta-feira, né? O pessoal normalmente está ocupado, mas vou com quem chegar ou vou sozinho até o final da live, não tem problema, ela fica gravada aqui no canal e eu tô transferindo lá pro canal do YouTube também, então tem alguns outros vídeos lá, além de lives, ou melhor, as lives todas estão para lá, na verdade, tô migrando pro YouTube. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar. Esse cabelo velho tá triste essa quarentena. Pá, pá, pá. Então, Cairo, eu no momento eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou do interior aqui, é quase divisa com Santa Catarina. Mas eu tô com alguns planos aí de me mudar em breve para São Paulo, porque eu vejo que nessa área de proteção de dados, vamos dizer assim, o core do negócio é tudo lá, né? Então até facilita. Agora até tá tendo bastante curso online, né? Por causa do Covid, mas fora vamos dizer assim, na época normal é bem difícil tu pegar cursos de qualidade aí que tem um EAD, né? Então, aí eu pensei bastante, e até por questão de oportunidades também, o pessoal aqui no interior ainda tem aquela velha mentalidade de que essa lei não é pra mim, não vai pegar aqui, essa lei vai demorar pra chegar no interior, ou coisas do gênero. Então, não adianta querer remar contra a correnteza, não dá muito ânimo. Luiz, seja bem-vindo, maratonista, Bárbara, sejam bem-vindos, colegas de maratona. Povo, que pessoal, se quiser mandar a live para algum conhecido aí, fica à vontade. Se quiser meter o dedinho aí no coraçãozinho para que dizem que o algoritmo do Instagram levanta, né? O alerta e dá o alerta para mais pessoas. Mete o dedo no coraçãozinho aí para mim. Que a ideia é falar para quem não é a primeira vez que está participando. Aê, Bárbara, conseguiu primeira live. Pra quem não conhece, então toda sexta-feira eu tô aqui nesse horário normalmente, nas sextas às 20 horas, pra, vamos dizer assim, compartilhar um pouquinho de algumas notícias interessantes aí envolvendo proteção de dados pessoais, né? Tanto que até então eu usava radar LGPD, né? Mas para não focar só na LGPD em si, porque eu acho que como a norma não está vigente ainda e não se vamos dizer assim, não se resume só a LGPD, né? Então eu acabei mudando o nome aí para Radar PD, né? Que é Radar de Proteção de Dados. E aí eu trago
notícias. Eu começo sempre com parte de legislação, né, os primeiros minutos, uma atualização aí do que está acontecendo no legislativo sobre o tema. Depois algumas notícias, né, que essa semana inclusive tiveram muitas notícias. O que não teve semana passada está tendo essa semana. Então bastante notícia. E no final normalmente eu trago algum case aí da Europa, né, de aplicação aí na alguma empresa, algum incidente aí que tenha acontecido, né, só para ilustrar aí o que o pessoal lá fora visualiza aí com relação à proteção de dados e para, vamos dizer assim, desmistificar um pouco aquela falsa impressão, né, aquela situação que as pessoas criam de que essa lei só se aplica para evitar vazamentos de dados de hacker que vai lá, invade o banco de dados e compartilha. Na verdade, isso é uma das situações, né, como a gente sempre fala. Então, para tentar combater essa desinformação com relação a isso, eu acabo trazendo alguns exemplos aí do que acontece lá fora também. E aí, William, trabalhou muito hoje, William? Espero que sim, a tarde toda. Bom, eu vou eu vou começando falando aqui pela legislações, que é mais um- uma atualização, um toque inicial aí com relação ao que tem acontecido de legislações. Embora a gente está meio parado, até vamos dizer assim, um silêncio meio incomodador, né? Com relação à dita MP lá, né, a 959, que é a que vai, vamos dizer assim, bater o martelo com relação a quando que entra em vigor aí a legislação, né? Até por hora a gente tem ainda aquela situação, multas a partir de agosto do ano que vem, e a questão da legislação no geral, né? Tirando a parte de regulamento que institui lá, que cria a autoridade que já está em vigor, né? Mas o resto da norma e toda o restante dos artigos, então tá a princípio para maio do ano que vem. Mas tudo depende dessa MP que ninguém sabe se vão votar, não vão, o que vai acontecer. Então estamos no aguardo aí ainda. Bem-vinda, Sinara. Não vem brigar comigo na minha live, hein? Brincadeira, a gente estava discutindo não, debatendo, né, Sinara, com relação a LGPD e que tem alguns casos aí que estão aplicando ela de forma antecipada. A gente estava debatendo aí o assunto com relação a isso lá no nosso grupo lá dos maratonistas e tal. Que lá só sai debate espetacular, né, Sinara? Não deixa eu mentir aí sozinho. Cada debate lá que chega a sair faísca do grupo, velho. Mas sejam bem-vindos, gente. Então, se quiser mandar a live para algum amigo aí que você queira que daqui a pouco saiba que está estudando sobre proteção de dados ou até para se informar também, pode mandar o aviãozinho aí para os seus colegas ou então clica no coraçãozinho aí para fazer o algoritmo do Instagram subir e ter mais gente querendo participar também e de informação, né? Porque a live essa de sexta é bem informativa mesmo. Então, se tu quiser se manter pelo menos atualizado e não 100%, né? Porque acontece tanta coisa que a gente não consegue também em uma hora aí abordar tudo, mas pelo menos uma visão geral com relação ao tema. A gente tenta trazer e separar as principais notícias aí, fazer alguns comentários breves aí sobre os ocorridos e tudo mais. Deixa eu ver aqui. A Bárbara mandou: Alex, você acredita que o GDPR será balizador para a LGPD? Queria sua visão sobre. É, olha, todo mundo, se tu pegar todos os cursos que tem, né, o pessoal sempre fala muito de que todo mundo usa a expressão de beber na fonte, né? Quando tá com alguma dúvida com relação a algum aspecto da nossa norma aqui, né, que é a LGPD, o pessoal sempre fala, vai buscar na fonte, né? Que a fonte seria esse GDPR, né? Que é o regulamento lá da Europa. E por que o pessoal fala isso? Porque lá ele já tem essa cultura, né? Ou pelo menos essa tentativa de regulamentação, né? Porque nem lá eles estão 100% ainda conforme, tem muita multa sendo aplicada, né? Mas mesmo assim lá vamos dizer assim, o berço de tudo isso praticamente, né? Eles já estão, a gente brinca aí, pelo menos uns 50 anos na frente aí de alguns países como o Brasil, por exemplo, que eles já discutem privacidade desde a década de 70, mais ou menos.
A diretiva deles anterior, que antecedeu aí o regulamento, né, o GDPR, é de 90 e... Deu um branco agora, se é 94 ou 96? 94. 46 de 94. 40 e... Nossa, agora me deu um branco. Me corrija aí se é 94 ou 96. Acho que é 94, né? Me deu um branco agora do ano. Mas ela é antiga, né? Então já vinha lá desde a década de 90 e eles migraram para essa nova legislação. E nem por isso, mesmo eles tendo todo esse tempo, até a gente estava discutindo numa live hoje de tarde, justamente isso, de que eles têm todo esse período e mesmo assim eles têm dificuldades ainda de ter a aplicação plena da norma. E até porque assim, ó, não existe aplicação plena também da norma, né? Porque a gente sabe que as legislações de proteção de dados, elas são... a gente precisa estar constantemente ajustando, né, o que a gente chama dos processos de adequação, porque na verdade é um processo quase que infinito. Tu nunca vai poder dizer, eu terminei, agora estou adequado com a norma. Porque as tecnologias avançam, eventualmente o teu negócio vai avançar para outras atividades, né, comerciais, e aí tu vai estar tendo sempre correr atrás aí para se ajustar, né? Então tem esse detalhe, mas sem sombra de dúvidas, aqui a gente vai se espelhar muito lá, e por isso que o pessoal sempre fala, se tu está em dúvida, tem alguma coisa aqui na legislação brasileira que está pendente de regulamentação da NPD, busca lá fora a experiência deles, porque provavelmente muitas coisas que vão ser aplicadas ou regulamentadas pela autoridade nacional quando ela foi instituída, eles vão se espelhar nesse, vamos dizer assim, cenário europeu, né? Então vale a pena ir buscar lá, e até porque assim, ó, agora que tem surgido bastante livros e tudo mais, mas até pouco tempo atrás aí era um que outro livro que existia sobre isso, né? E muito tinha muita literatura estrangeira. Então agora que a gente está tendo aí vários livros sendo lançados, e até a gente discutiu até esses dias, ou melhor, debateu, né? Porque discutir parece uma coisa negativa, mas a gente debateu até o fato de que os livros que estão lançando normalmente são as mesmas pessoas que estão sempre envolvidas. E que nossa, eu errei as duas. Nossa senhora. Bom, eu joguei pela média, né, gente? 95. Eu lembrava que era 46, mas o ano me deu um branco. Então, obrigado, Luciane, pela correção. É diretiva 46 e 95. Eu lembrava o número dela, mas o ano me deu um branco e eu errei as duas, né? Porque eu chutei 94 e 96 ainda. Mas eu acertei o número, gente. Era diretiva 46. Ah, e então eu acredito que vai ter bastante espelhamento, sim. A Bárbara pede de novo se você acha que esse assunto já está massificado. É, eu acredito, porque na verdade, assim, na verdade, a, essa questão da aplicação do GDPR, a gente tem visto até a questão ainda talvez não tão presente, mas a tendência é aumentando e fechando o cerco para a questão de restrições comerciais, inclusive. Porque a gente sabe, quem estuda as normas lá sabe que o GDPR exige lá a questão para tu fazer uma transferência internacional, né, de dados, ou seja, para tu enviar os dados de lá, sei lá, da Itália aqui para o Brasil, tu tem que ter todo um procedimento. E o Brasil, por exemplo, hoje não é considerado um país adequado, né, para receber esses dados. Então isso acaba criando bastante burocracia na hora de fazer essas transferências, né? Então, então acaba dificultando um pouco, né? Então, isso certamente eu entendo que vai ter bastante, é, vamos dizer assim, se espelhar, né? Se inspirar, melhor dizendo, no que tiver lá fora. Isso sem sombra de dúvidas. E qualquer curso que tu fizer hoje, tu vai ver os professores falando, olha, tá na dúvida, busca na fonte. E a fonte é a Europa e não tem, eles são bem avançados nisso aí, como eu já disse, tem países lá que já tem discussão com relação à privacidade, né? Que é uma coisa mais ampla do que a proteção de dados em si, desde a década de 70. Então é importante se tratar sobre isso. E Luciane, não, corrigiu sim, tem que falar mesmo. É porque eu tenho uma coisa assim, eu tenho dificuldade para gravar números, eu sou péssimo com isso. Até artigos da lei, agora tem alguns que eu já decorei de tanto a gente falar, né? Mas se tu me pedir, qual que é o artigo de tal coisa, dependendo se for uma coisa meio fora, eu não vou saber. Tem gente que tem uma facilidade imensa para decorar número, já não tenho tanto não. Eu mal lembro o meu telefone e de alguns telefones
parecidos aí de pessoas mais próximas, porque eu sou péssimo para decorar coisa. Eu sei que existe, tem um determinado assunto dentro da lei, tem. Agora, qual que é o artigo? Não lembro. Deixa eu consultar aqui porque eu vou olhar lá qual que é o artigo, depois eu te falo. Mas é 90 a diretiva então, né, de 95, então só reforçando para o pessoal aí a diretiva 46 de 95. Ela já não existe mais, né, mas só para fazer esse destaque. E por favor, continue falando, Luciane, não se acanhe. Manda aí qualquer interação no chat, porque é bom. Fazer as lives é bom quando é interativo. Quando é muito só um falando, aí é cansativo mesmo. Então não deixem de participar. Bom, então eu tô salvo. Se tu foi buscar no Google também que tu não lembra os números, então eu já me sinto melhor. Não sou só eu nesse mundo. Bate aqui, Luciane, que a gente tá no mesmo barco. Mas o importante é saber que existe, né? Então é isso que a gente tem que estar ciente mesmo. Mas então, seguindo aqui então o roteirinho que eu preparei para compartilhar com vocês, a primeira parte então é bem rapidinho com relação a legislações. A gente não teve nenhuma movimentação nova essa semana, né, com a MP lá que vai dar vigência, e nem com aquela famosa PEC lá que quer incluir no rol dos direitos fundamentais o direito à proteção de dados. Então continua tudo parado, como nas últimas semanas, né? E a gente está aí aguardando ansiosamente, principalmente pela MP 959, né, que é a que vai definir aí a entrada em vigor da LGPD, né? E concordo contigo, Senara. O tio Google hoje em dia salva vidas. É... O que teve de legislação essa semana, interessante, só para fazer uma ressalva mesmo, é o anteprojeto, né, da lei que está querendo fazer a regulamentação do tratamento de dados para fins de investigação, né? Porque a LGPD ela não se aplica nessa modalidade. Isso, para fins de investigação, segurança pública e tudo mais, é uma das exceções que a LGPD não se aplica. E aí ela deixa bem específico que isso vai ser regulamentado em lei própria, né? E agora foi instituído no final do ano passado o grupo, né, de trabalhos que vai elaborar o anteprojeto. E essa semana até teve 2 ou 3 dias, se eu não me engano, que tiveram seminários, né, para tratar sobre essa legislação. Então, só para fazer um breve registro aí que está andando essa legislação, e eu acredito que até no ano que vem, ou até final desse ano, já deva ser apresentado aí o anteprojeto dessa legislação. A não ser que aconteça algum imprevisto e tal, mas eu acredito que até final do ano a gente vai ter pelo menos uma visão geral do que vai ser, vai ser essa legislação, né, voltada aí para o tratamento de dados para fins de investigação criminal. O outro destaque que eu queria fazer com relação a legislações, e aí aqui eu encerro a parte de legislações, a parte chata, né, que todo mundo já deve estar cansado de ouvir, é a questão do famoso PL das fake news, né? Eu não vou nem entrar muito em detalhe, porque esse PL aqui daria para fazer uma live só dele, tá? Mas resumindo, ele foi aprovado pelo Senado, né? Foi tentado tirar um artigo lá, acho que era o artigo 10, que deixa uma obrigação para as redes sociais e para os serviços de mensageria, né, tipo o WhatsApp, por exemplo, de manter registro de metadados, né, que é identificar quem enviou, quem recebeu, o horário, data de o IP de quem remeteu e tudo mais. Não conseguiram tirar, ele foi mantido esse artigo e ele foi então encaminhado para a Câmara dos Deputados. E agora está aguardando ali andamento no início da tramitação na Câmara, né? Até um pouquinho antes de entrar na live eu fui dar uma olhada para ver se tinha alguma atualização, não tem nada ainda. Só tem um pedido de juntada, na verdade, de apensar outros dois projetos de lei que tem na Câmara relacionados ao tema, né? Mas não tem nada novo com relação a isso. Esse PL aqui vai dar muita discussão ainda. Dizem os deputados que não vão que vão mudar muita coisa nele, então eu acredito que ele vai voltar totalmente desfigurado. Espero que seja no bom sentido, né, para o Senado, porque tem muita coisa ali que é bem discutível. Eu andei lendo uns artigos essa semana que o pessoal até está meio que equiparando assim a esse PL, porque a gente tem o Marco Civil da Internet. E a gente tem que esse PL ele seria como se fosse o desmarco civil da internet. Porque no Marco Civil da Internet teve uma discussão na época com relação à responsabilidade, né, dos provedores de aplicação, que seria Facebook ou qualquer página que tu tem acesso ou aplicativo hoje.
deles serem responsabilizados por o que é postado nos serviços deles, né? E na época foi discutido e foi tirado, né? Então tem a questão da responsabilização, mas só caso a empresa se negue a retirar um determinado conteúdo do seu serviço após ser notificado judicialmente. E aí agora voltou toda essa discussão, colocaram de novo nesse texto essa responsabilização e agora vamos ver o que vai dar, né? Tem alguns aspectos ali que até viola o Marco Civil que está vigente e a própria LGPD também. Eles estão até querendo, para ter noção, para tu fazer a identificação de algumas coisas, algumas imposições legais de dentro que tem dentro desse PL, tu teria que basicamente retirar a criptografia de ponta a ponta do serviço, né, do WhatsApp, por exemplo, porque senão tu não consegue coletar algumas informações. E aí até que ponto tu tirar a segurança para garantir um outro aspecto? E isso será que vai resolver o problema de fake news? Eu acho que não vai resolver nada. Tu vai querer tapar o sol com a peneira, né? Então, estão querendo resolver um problema criando um outro maior. Então, mas vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela mexicana, porque isso aqui vai render muita discussão ainda, provavelmente aí no decorrer das próximas semanas. Antes de entrar nas notícias, deixa eu ver o que o pessoal andou comentando aqui. Deixa eu ver, a Bárbara colocou tão calminho por aqui, nem parece o mesmo. Mas digo, estou gostando muito, vou tentar assistir as próximas e tudo aqui está no YouTube. Ah, beleza. O pessoal que tiver por aqui ou vai assistir depois essa live, eu não sei se tu vai assistir no meu canal do Instagram, mas todas as lives eu estou migrando para o canal do YouTube. Então, caso tu não tenha se inscrito lá ainda, dá uma acessada no meu perfil, tem o link, é só clicar lá, tem até a série do Descomplicando a LGPD. Que daí lá eu, juntamente com a Evelise e a Nayara, eu só abordo a LGPD sobre tudo que tiver dentro dela e de uma forma mais simplificada, né? Para o pessoal entender o que é a lei, saber um pouco do que ela vai impactar aí na sua vida, tanto pessoalmente como profissionalmente, né? Então fica esse destaque. Concordo contigo, Sinara. A Sinara colocou, fizeram uma grande lambança. De fato, e estava bem pior, né? Ainda eles deram vamos dizer assim, uma amenizada ali, acho que teve uns 5 relatórios, se eu não me engano, que aí chegou nessa versão final que foi aprovada e foi encaminhada para a Câmara, mas ainda assim tem muita coisa errada lá dentro, que não vou nem entrar no detalhe porque daria para fazer uma live só sobre isso. Quem sabe semana que vem dá para combinar com alguém aí para a gente fazer um bate-papo sobre esse PL aí, quem sabe, né? Então aguardem notícias aí. Bom, com relação a notícias, essa semana teve bastante coisa, bastante caso de vazamento, de problema. Bom, essa semana, o que não teve semana passada de incidente, essa semana acabou recuperando aí. Eles acho que correram atrás, vamos dizer, vamos correr atrás do prejuízo da semana passada de não ter nada, né? Mas basicamente, a primeira coisa que eu quero, que serve meio que de introdução para as outras notícias, é uma notícia que saiu no portal do Olhar Digital essa semana, que eles apresentam que, em razão da pandemia, teve um aumento, um crescimento dos ataques cibernéticos, né, de 300% nesse período de pandemia. E por que é isso também? Né? Porque a gente vive falando dessas transformações digitais, né? E querendo ou não, o número de acesso à internet ou uso de serviços, seja ele para fins de entretenimento ou para profissão, né, desempenho de home office ou coisa do gênero, a gente basicamente está dependendo da internet para muitas coisas, né? Então é natural que esse número aumente e isso só veio, vamos dizer assim, materializar um problema que a gente sabe que existe desde sempre, que o Brasil ainda é um dos países que menos investe em questão de segurança cibernética, né? Eu lembro de ter visto uma reportagem, mas isso já faz algumas semanas já, e eu não vou lembrar os valores exatos, mas que o Brasil estava muito atrás no ranking. Eu não lembro se o ranking era positivo ou era negativo, mas de qualquer forma o Brasil estava assim, comparado com países mais desenvolvidos, a gente estava muito atrasado. A questão de quantidade de investimento em cibersegurança é extremamente
vamos dizer assim, tem um gap entre o Brasil e os países mais, por exemplo, da Europa, mais desenvolvidos, ou até o próprio Estados Unidos, né, que eu acredito que seja uma das referências aí de cibersegurança, é, é muito considerável. E aí a gente vê o reflexo, né, das notícias que eu vou falar para vocês aqui. Mesmo empresas grandes aí acabam sendo alvos ainda assim de ataques cibernéticos, né? Que é uma das hipóteses aí que podem ocorrer os incidentes de proteção de dados, né? Deixa eu só ver o pessoal que fez uns comentários. A Luciane comentou home office com equipamentos desprotegidos, concordo. A casa não possui a mesma segurança da empresa. De fato, e para te ver como a diferença de tu conscientizar as pessoas com relação a isso, é que se tu fizer um levantamento com tuas pessoas próximas, seja familiares ou amigos, e pedir para eles quantos deles têm, por exemplo, uma dupla verificação no Instagram ou no Facebook ou no WhatsApp ativado, provavelmente a maior parte dessas pessoas que tu consultar, elas vão dizer que não tem e nem sabem o que é. Então, eu até fiz já um post, inclusive no meu perfil, explicando o passo a passo de como fazer isso. Já fiz uma reportagem numa coluna aqui da região, num portal de notícias também falando sobre isso. E mesmo assim eu converso com pessoas próximas e as pessoas não têm, elas são ingênuas nesse ponto, sabe? Então a gente vê que a dificuldade vai ser muito grande ainda de, de criar essa cultura, né, de segurança digital nas pessoas. Porque não é simplesmente pôr um antivírus ali. Primeiro que tu não pode pôr um antivírus gratuito, né? Vamos começar por aí. E outra que é uma crítica que eu vi muitas vezes é que as pessoas gastam, por exemplo, com aplicativos que não têm utilidade nenhuma para ele, né? Só para gastar tempo ou gastar dinheiro às vezes. Gasto, sei lá, 20, 30 reais nos aplicativos aí nas stores da Apple ou da Google, né? E não tem um antivírus, por exemplo, instalado no celular. No celular ou no tablet ou no notebook. Notebook normalmente tem, né? O pessoal tem nem que seja o free. Mas em dispositivos móveis. E aí a gente vê a questão dessa dificuldade, né? Porque o pessoal é muito. Nesse quesito, o pessoal pensa, comigo não vai acontecer nunca. Isso aí não é pra mim não. O que o pessoal vai querer comigo, não sei o que e tal. Só que as pessoas têm que entender que alguns golpes, na verdade, eles não são direcionados a uma pessoa específica. Por exemplo, os ataques de ransomware, muitas vezes eles são espalhados na rede mundial aí, na internet, né? E acaba caindo na tua empresa. Tipo, tu não é um alvo escolhido. Tu acaba, vamos dizer assim, acaba sendo escolhido por um acaso, na verdade, né? E aí pega uma empresa que não tem um backup ou não tem uma segurança mínima ou uma conscientização dos funcionários, a pessoa sai clicando nos links que recebe e aí quando vê o computador está cheio de vírus, tem um ransomware lá, criptografa toda a base de dados dele e aí não tem muito o que fazer. Porque isso de ransomware não tem solução. Tu não consegue recuperar os teus dados dependendo do sistema que o hacker estiver utilizando. Então, muitas vezes, eu já vi professor meu relatando no curso do MBA que eu estou fazendo, de Big Data e Inteligência Competitiva, que ele falou que numa empresa que ele foi lá, os caras não tinham backup, eles foram alvos de um ataque, né, de ransomware, e eles tiveram que pagar o resgate. Só que eles pagaram cientes de que poderiam não resgatar os dados, porque tu não tem como confiar na pessoa que te atacou. E aí ele foi contratado para prestar consultoria, ele foi lá, verificou, não tinha backup, não tinha o que fazer. Ele disse, olha, a única solução para ti é pagar o resgate e torcer para que os caras de fato restituam os teus dados. Aí ele fez o pagamento e ele deu a sorte porque a pessoa que atacou eles ainda teve a boa índole, né, entre aspas, de ensinar inclusive a empresa a recuperar os dados. Porque se tu fizer errado o processo de restauração, tu perde os dados em definitivo e aí tu não tem o que fazer, né? Então é um risco e isso infelizmente é muito presente aí no dia a dia. Bem-vindo, Martinho. Bom, e aí superada essa questão dos 300%, né? E por que eu deixei ela para falar por primeiro? Porque aí vem as notícias que tem hoje, tá? Mas antes disso, deixa eu só ler o que a Bárbara colocou aqui. A Bárbara colocou, para você ter uma ideia, fui saber que existia antivírus para celular mês passado.
acredito que muita gente, assim como eu, acredita que com os produtos da Apple isso nunca vai acontecer. Não, e é verdade. As pessoas não é nem por maldade ou coisa do gênero, às vezes é por falta de conhecimento mesmo. E eu vou te dizer, a Apple, em questão de produtos, até saiu uma reportagem agora, faz pouco tempo, que eles estão revolucionando a questão de produtos deles, porque até teve uma notícia que falou assim que o novo produto da Apple não vai ser os iPhones ou os Mac ou coisa do gênero, vai ser o serviço que eles prestam de privacidade, porque eles estão para lançar um iOS 14, se eu não me engano, que vai dar muito mais poder de controle dos dados para o titular. E isso, querendo ou não, acaba sendo um diferencial muito significativo para as empresas. E as empresas ainda tem muita gente que não se deu conta disso, de utilizar essa onda de proteção de dados em favor do seu próprio negócio. Porque hoje tu chegar no mercado e disser, olha, eu tenho um programa de adequação aqui bem adiantado, eu estou me adequando com a legislação, ó, eu tenho isso já preparado dentro do meu ambiente empresarial, tu vai ser visto com outros olhos. Primeiro porque as pessoas, na medida que elas forem entendendo a importância da proteção de dados, elas vão começar a procurar empresas para se relacionar que garantam essa proteção. Então, a tendência, isso é um caminho sem volta. E as pessoas que entenderem isso, vamos dizer assim, de uma forma mais antecipada, certamente vão colher frutos aí muito significativos nos próximos meses. Isso eu posso garantir para as pessoas. Mas vamos lá. Primeira notícia, né? O Hospital Sírio-Libanês é alvo de cyberataque. Foi no final de semana passado, se eu não me engano. Foi no sábado, no domingo, acho que foi no domingo, que eles tiveram que desconectar os servidores deles da rede, porque eles identificaram que estavam sofrendo um ataque cibernético. Isso acabou tirando o sistema deles do ar no domingo, se não me falha a memória. E aí depois eles vieram a público e emitiram uma nota dizendo que supostamente nenhum dado teria sido acessado, que eles teriam conseguido mitigar, né, ou evitar aí o ataque de uma forma bem antecipada. Resta acreditar, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos, porque a gente sabe que dados vazados uma hora eles aparecem na rede, aí na Deep Web ou na Dark Web, né? Então, mas a princípio aconteceu isso e eles supostamente então mitigaram aí no início do ataque, né? Conseguiram antecipar esse possível ataque aí nos seus sistemas. E a gente está falando de um hospital referência no Brasil, né, gente? E referência até, eu diria, internacionalmente, sírio-libanês. Não é um hospital qualquer, não é um hospital público, nada contra o poder público em si, né? Mas a gente sabe que esses hospitais mais famosos, eles têm um poder financeiro muito maior. Então a gente não está falando de qualquer empresa, né? É um sírio-libanês. Outra grande empresa que também sofreu, teve um caso, né, que não foi um ataque, mas poderia ser, foi o Nubank, essa semana, envolvendo vazamento de dados. E por quê? Foi descoberto, né, que a famosa, eu não sei se alguém é cliente do Nubank, mas vão lembrar que existia uma opção cobrar. E se vocês identificarem, ela já não existe mais, né? Eu até olhei no meu aplicativo e já estava sem ele já faz alguns dias, mas essa opção foi retirada e foi substituída por uma que é dividir o valor, acho que é. E o que acontece com essa função que era a antiga opção cobrar? Foi identificado que os links gerados, né, para pagamento de boleto, eles estavam sendo indexados pelo Google e pelo Bing, pelo navegador, o pesquisador, né, o Bing, que acho que é da Microsoft, se eu não me engano. E através do método que eles chamam DORC, né, que é uma pesquisa por parâmetro no navegador, né, que tu põe alguns parâmetros lá, que daí é uma coisa mais técnica, que eu não vou entrar no mérito, mas tu põe alguns parâmetros específicos lá e tu consegue aí aparecer uma relação de links de boletos gerados. E aí tu conseguia, acessando o link, tu conseguia abrir o boleto e no boleto lá aparecia o nome do cliente, o CPF dele, endereço e tudo mais. Ou seja, isso mesmo que não tenha sido um hacker tendo acesso, isso é considerado um incidente de segurança de proteção de dados, né? Segurança da informação e mais especificamente de proteção de dados, porque envolve dados pessoais, né? E por que a gente fala isso? Porque as pessoas têm essa impressão de que é só hacker, né, que vai dar
caso que essa lei vai se aplicar. Na verdade, não. Se uma pessoa que não poderia ter acesso acessou um determinado dado, isso por si só já é considerado um incidente dado de segurança da informação, né? Mas daí mais nesse caso dados pessoais também. Então é uma subdivisão aí, se dá para dizer assim, de segurança da informação, né? Então, eles já corrigiram, não tem mais disponível essa situação, mas o site, eu tenho até o link, depois se alguém que tiver interesse pode me mandar direct no Instagram, eu posso mandar o link da notícia. Aí tinha a foto lá da consulta, né, que o pessoal fazia e aparecia a relação de vários links criados de boletos, né, que eram links de cobrança, na verdade, né, tu clicava nele e abria as informações e tudo mais. Sim, exato, Sinara. A Sinara está colocando nesse caso é vazamento mesmo, pois expõe os dados pessoais. Eu tento evitar um pouco o vazamento em si, porque parece que o pessoal tem a falsa impressão de que vazamento é só quando o hacker invade, né? Aí, na verdade, isso é uma das hipóteses, né? Porque vazamento, qualquer acesso indevido, ele é equiparado aí a um vazamento de dados, né? Aí pode ser um incidente de segurança da informação ou um incidente de proteção de dados, né? Aí vai depender do que foi o alvo do vazamento em si. Mas vamos seguir o baile. Então já temos duas grandes instituições aí sendo alvos disso. E esse do Nubank é interessante de falar do porquê que a gente fala, né? De que processo de adequação ou segurança da informação ele é um processo contínuo. Porque a gente está sujeito a essas situações. Então, essa questão do Nubank, por exemplo, vai saber, não é um negócio que, vamos dizer assim, tu consiga eliminar 100%. Daqui a pouco passa um tempo, alguma nova versão dos aplicativos deles pode acontecer de novo. E nenhuma empresa está isenta de que isso possa ocorrer. Então, por isso que a gente fala que é sempre contínuo, porque essa área a gente brinca que a gente não morre de tédio, né? Porque todo dia é dia de acontecer alguma coisa ou a gente está suscetível a alguma situação nova. Então fica o destaque. Agora, deixa eu ver aqui, seguindo a onda, um breve relato, né, na verdade um destaque, com relação ao famoso Face App, né? Vocês devem lembrar que já virou febre tanto de uso quanto de notícias, né, nas últimas semanas. Então, para quem lembra o Face App, naquele famoso aplicativo lá que tu tirava foto e mostrava, antigamente, ano passado, mostrava a tua versão idosa, né? E agora mostrava a tua versão do sexo oposto. Aí saiu uma notícia essa semana, também no Olhar Digital, de que saiu uma reportagem, na verdade, deles dizendo que a empresa garante que tem segurança dos dados. Aí vem toda aquela discussão, né, que o pessoal falava que tinha a Rússia por trás e não sei o quê. E aí, mas eles se posicionaram, eles disseram que a empresa garante a segurança dos dados. Eles afirmam que as fotografias que são tiradas, né, elas são criptografadas e elas são criptografadas com uma chave que é criada no dispositivo móvel. Então, em tese, eles dizem que eles não têm acesso a essa chave, então eles não conseguiriam ter acesso ao dado em si, né? Mas isso é o que eles dizem, né? Eu não sou técnico para falar que é verdade, mas é o que eles alegam. Eles dizem também que a foto é deletada depois de 48 horas, e isso eu lembro que tem na política de privacidade deles, inclusive, que é 24 horas que ela fica ali registrada, né? E aí depois, se não tiver nenhuma movimentação, nenhuma atualização nessas 24 horas, aí nas próximas 24, a fotografia, no caso, ela é deletada em definitivo do aplicativo. Então eles dizem isso. E eles dizem que o armazenamento, ao contrário de que todo mundo falava que iria para a Rússia ou coisa do gênero, eles são armazenados no local mais próximo do usuário. E normalmente é nos Estados Unidos. Então eles se posicionaram e acho que eles viram a grande repercussão aí com relação à volta do aplicativo, né, com a versão feminina, e eles acabaram se manifestando. Eu até tive um artigo, quem tiver interesse aí pode olhar no meu perfil aqui do Instagram, tá nos links da bio, que eu falei justamente sobre isso, que o pessoal tava, vamos dizer assim, demonizando o Face App como se ele fosse o problema. Só que eu defendo tranquilamente assim que o Face App ele não é o problema. Ele é só o sintoma do real problema, que é a desinformação das pessoas, delas darem os dados dela
de forma indiscriminada e sem saber que para que está sendo utilizado ou para que ou com a ingenuidade de não saber o poder que aqueles dados têm daqui a pouco. Então, eu até no artigo eu comento isso, então se alguém tiver interesse pode dar uma verificada no link que está na bio, tá publicado no blog. Então fica uma dica aí de leitura se alguém tiver interesse sobre o assunto. Seguindo a ordem, tivemos também outro caso de vazamento essa semana, envolvendo a saúde também, né, que são dados sensíveis, né? Então destaca-se que já são dados um pouco mais que devem ter uma proteção maior, né, com relação à LGPD, se a gente for aplicar ela, se for equiparar ou comparar com o que a gente tem previsto nessa norma. E foi com relação aos planos da saúde da Hapvida, acho que é assim que pronuncia, Hapvida, que teve a exposição lá de 6,4 milhões de clientes, né? E supostamente os dados que foram atingidos ali estariam restritos à questão do nome, né, do, do cliente, né, desse plano de saúde, o endereço e o CPF. Pelo que se verificou lá, depois que entrava no sistema da Hapvida, era possível meio que identificar, fazer como se fosse uma questão de alteração no código da HTML da página. É uma coisa mais técnica também, que tu poderia, através do menu lá, tu acessava esse código e tu conseguiria ali pelo inspecionar elementos da página, né, no navegador, identificar ali, acessar números de contratos de outras pessoas. Então tu modificava o número do teu contrato que aparecia no navegador por um outro código, e se aquele código fosse de um contrato, por exemplo, apareceria quem era aquilo ali. Então tu conseguiria até visualizar boletos com os dados das pessoas e tudo mais. Então é outro caso de vazamento, porque aqui pode parecer assim, mas é só nome, CPF e endereço. Não, não é só isso, porque a gente está falando de uma empresa da saúde, gente. Então, tu saber que a pessoa tem um plano de saúde, isso pode ter reflexos imensos aí. Tu pode ter direcionamento de oferta. Então, tem um risco muito grande. E sem considerar o fato assim que dependendo os dados que tu acessa aí da saúde em si, tu pode identificar até que a pessoa tem, sei lá, portadora de alguma doença crônica ou coisa do gênero. Então, qual que é a segurança desse paciente, né? Tá utilizando esse plano de saúde e daqui a pouco ter seus dados aí vazados na internet, né? Então, foi mais um caso de vazamento de dados aí e que ocorreram nessa semana, né? Então, Hapvida também tem o link, caso alguém queira ler a reportagem mais a fundo, pode me mandar no direct que eu encaminho depois. Outro caso de vazamento foi o da SP Trans, né, que é a empresa lá de São Paulo, né, de transporte público, que também teve a exposição de 37 milhões de usuários, né, que os dados foram expostos e supostamente até dados sensíveis, porque tu conseguia acessar fotografias e tudo mais. Também foi um caso de exposição de dados, era através do sistema deles, tu conseguia fazer na reportagem eles explicam bem, é bem técnico também, que tu conseguia fazer meio que um force brute, né, para descobrir alguns dados das pessoas e conseguir acesso à conta daquele usuário. Então, dependendo como tu agisse ali naquela plataforma, tu conseguia até impedir que a pessoa pudesse utilizar aquele serviço, porque tu poderia bloquear ou coisa do gênero. Então, tu imagine, tu pega um desafeto aí, vai lá e diz, eu vou te sacanear, eu vou te mudar todos os teus dados aqui, tu não vai conseguir usar mais teu cartão, né? Porque eles têm o cartão de passe, né, em São Paulo. Então vê o risco aí que, claro que tu não vai pegar uma pessoa para ir lá em específico, né? Ali tu ia meio que fazendo combinação de dados, né? Que poderia acabar acarretando aí prejuízo para os usuários em si, né? Em questão de números em si. Então, mais um caso de vazamento. E o último caso de vazamento, ou não é nem vazamento, vazamento era esses, né? Não vou dizer só esses, né? Porque queira Deus que a gente possa chegar um dia e dizer não teve nenhum essa semana. Mas tá difícil. Ainda mais com a Covid e tal, que tem acelerado a questão aí, então tá complicado. Mas outro caso que é só um destaque, na verdade, também, é com relação ao TikTok, né?
Também foi outro aplicativo que deu o que falar. Eu lembro do Procon notificando eles, né? Que daí veio a discussão que eles invocaram a LGPD, aí, pode, não pode, ele teve toda aquela discussão. E essa semana eles tiveram envolvidos aí novamente nessa questão, né? E aí o que que acontece? Teve uma postagem num site internacional, né? De uma reportagem que foi entrevistado o secretário de Estado lá dos Estados Unidos, o Mike Pompeo. E ele se manifestou que o país, né, os Estados Unidos, ele está estudando, né, está analisando banir o aplicativo do país, devido a uma suposta espionagem chinesa. Lá existe uma grande desconfiança, é uma briga meio de, vamos dizer assim, de cachorro grande, né? Estados Unidos versus China, eles têm essa briga aí com relação à espionagem, que um diz que o outro espiona, ou tá espionando todo mundo, mas convenhamos, né, gente? Os Estados Unidos querer falar de espionagem chega a ser até irônico, né? Se alguém lembra aí do caso aquele do. Nossa, agora meu cabelo ficou um ninho de passarinho, gente. Do caso aquele do Edward, né? Snowden. Aí os Estados Unidos querer falar da China espionando as outros chega a ser até irônico, eu acredito. Então, mas de qualquer forma, né, eles estão falando que estão estudando essa questão aí daqui a pouco minha live cai, né, que eu tô falando, tô criticando os Estados Unidos, a SNA derruba minha live e bloqueia meu celular, né? Mas brincadeiras à parte, é irônico, né? Porque eles querem falar de espionagem, sendo que é o país que mais espiona, faz espionagem no mundo. Então fica só a ressalva aí. Mas voltando, e aí hoje, agora um pouquinho antes de eu entrar na live, eu lembro que teve mais uma postagem com relação ao TikTok. Só que agora me deu um branco com relação ao teor dela, mas era relacionado a essa questão também envolvendo o TikTok. E que eu tô tentando lembrar, vou ver se até o final da live eu lembro, mas eu acho que eu não vou conseguir lembrar agora, porque eu vi de relance, assim, não tinha visto nada, não tinha saído nada até então. E é relacionado ao TikTok também. Deixa eu ver aqui o Ricardo. E aí, Ricardo? Tem um relatório da Mandiante que traz algumas evidências sobre essa guerra política cibernética muito legal. E a gente fala, né, que as pessoas falam assim, vai ter a Terceira Guerra Mundial. Gente, a Terceira Guerra Mundial ela é cibernética e ela está acontecendo no dia a dia, né? Então, essa história de guerra, armas nucleares ou coisa do gênero, isso eu não vou dizer que é coisa do passado, porque ainda acontece, né? A gente já viu aí casos recentes, mas hoje em dia a modinha é guerra cibernética. Isso aí tem sites que até demonstram em tempo real da onde está partindo um ataque e para onde está indo. Chega a ser interessante de tu acompanhar assim em tempo real, né? Porque é bem, bem bacana. E por fim, né, das notícias, é com relação ao TAC, né, que até a Bárbara colocou aí, que foi com relação ao Microsoft. Hoje a gente saiu uma notícia, né, com relação a Microsoft e o Ministério Público Federal de São Paulo. Eles firmaram aí um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta, em que a Microsoft se comprometeu a fazer alguns ajustes no Windows 10, né, que é o Windows 10, mas é o Windows 10 utilizado domesticamente, né, então não é aquele mais para business, né, para empreender, para empresas em si, mas aquele que a gente utiliza nos nossos notebooks e que não tenha fins comerciais, né, provavelmente aí nos próximos dias vocês já vão ver alguns ajustes sendo feitos, porque eles se comprometeram aí a fazer mudanças na questão de como são coletados alguns dados, da possibilidade dos usuários não darem aqueles dados ou limitarem, né, darem só o essencial mesmo para a Microsoft. E a Microsoft então se comprometeu aí até o dia 15 de agosto no máximo, né, que é o tempo, o prazo limite, aplicar esses ajustes aí. Eu dei uma olhada na tela como vai ficar, ficou bem interessante. Até a gente estava discutindo até um pouco, discutindo não, debatendo no grupo também com relação a isso, porque ficou bem interessante a forma, porque até então era numa página só e vários sim e não, né, que tu ia marcando lá o que tu queria ou não. E agora vai ser meio que cada página vai ser para um tratamento específico. Então que vai ser um pouco mais
transparente aí com o que a Microsoft faz com aquele determinado dado, e aí o usuário vai ter a opção de fornecer aquele dado ou não. Então, provavelmente nos próximos dias vocês vão ver uma mudança aí visual com relação à instalação, né? Que a gente fala na parte de instalação dos Windows 10, e eles se comprometeram a seguir essa tendência, né, voltada para proteção de dados nos produtos futuros aí deles, né? Então, fica aí como último destaque de notícias que rolaram essa semana, né? E para finalizar, porque eu já estou indo para os finalmente aqui, só então para trazer aqueles, como eu gosto de trazer aqueles casos da Europa, né, só para exemplificar aí algumas aplicações de multa. Embora a gente sempre fala que a multa em si não é o objetivo da norma, né? A norma, o objetivo dela é justamente é, restabelecer aí a confiança no relacionamento entre clientes e empresas, ou empresas colaboradores, né? Ou, vamos usar assim, o titular e o controlador, né? Que são os termos da legislação, que é o principal objetivo, é conscientizar, devolver o poder de controle dos dados para o titular, dar essa autonomia, né, que a gente fala que é a autodeterminação informativa, né, de tu decidir o que tu quer que seja feito com os teus dados, como vai ser feito e se tu quiser que seja feito alguma coisa, né. Então, esse é o principal objetivo aí, o centro da legislação, e o titular em si ele está ali no núcleo, né, dessa legislação, que ela foi feita para dar esse poder, entre aspas, né, para o titular nessas relações aí com controladores. Então, mas de qualquer forma é bom a gente trazer até para tentar desconstruir essas falsas impressões aí com relação ao que pode ser multado, né? Porque às vezes o pessoal fala, só quando é hacker. Não, não é só isso. Então, o caso que eu trouxe para essa semana é o caso de uma autoridade da autoridade espanhola, que ela multou uma empresa em 4.000 euros por não atender direito do titular, né? Então aqui é um outro exemplo, né, que a gente fala que não é só vazamento de dado ou coisas do gênero que vai estar passível de aplicação de uma penalidade, né? Quem tiver interesse, eu gravei eu não lembro se esse episódio foi com a Nayara, eu acho. Tá no meu perfil também. Tem o link lá do canal do YouTube, tem uma série que a gente está filmando, gravando toda semana, é live, mas ela fica salva também, que é Descomplicando a LGPD. E a gente tratou nas últimas semanas, essa semana a gente tratou sobre responsabilidades dos controladores e operadores, e semana passada a gente falou dos direitos dos titulares. E aí a gente trouxe exemplos de multas sendo aplicadas justamente por causa disso, de que os titulares exerceram os direitos dele, né, ou tentaram exercer, e a empresa não retornou ou não quis atender aquele direito. Então lá a gente fala que, na verdade, o titular tem o direito, mas isso não garante que ele vá ser atendido nesse direito, né? Ele tem o direito de exercer. Agora a empresa ela vai ponderar, né, se de fato o titular tem aquele direito ou não, e se ela tiver, aí vai exercer, vai fazer a correção, vai ter o direito de acesso e tudo mais. Mas a empresa pode se negar a atender determinado direito por entender, olha, não, por N motivos, seja porque eu não sou teu controlador, eu não estou tratando dados teus, ou esse caso que tu está se opondo ao tratamento não é plausível e eu vou continuar tratando. Só que uma coisa que a gente fala é que não é pelo fato de que o titular não tenha o direito que tu possa se omitir a um eventual exercício do direito. É obrigação das empresas fornecerem, nem que seja uma negativa com relação a isso. Por que eu falo isso? Porque na Europa a gente tem tido casos que as empresas elas estão se mantendo inertes, né? Ou seja, não estão tomando atitude nenhuma com relação ao titular, nem para dizer que para ele que não tem dados, né? E acabam sendo multadas, né? Então teve um outro caso curioso para finalizar aqui, que a empresa mandou um e-mail, eu não lembro se foi um e-mail ou se foi um SMS agora, eu não vou lembrar de cabeça, mas mandou um contato, né, para um determinado titular. Esse titular ficou surpreso, né, viu, disse, mas eu nunca tive um relacionamento com essa empresa.
Questionou eles, né? Porque, como é que vocês têm meus dados? Por que vocês estão com meus dados? E a empresa, do nada, não respondeu mais. Ela viu provavelmente que fez besteira, né? Tava com dados que não tinha autorização para estar, e aí não respondeu. Aí o que acontece? O titular acionou a autoridade nacional, dizendo: olha, eles me mandaram e-mail, eu questionei eles como que eles tinham meus dados, se eu nunca tive relacionamento com eles, e eles se omitiram, não quiseram me responder. Resultado, a empresa acabou sendo multada. Então, é por isso que a gente fala que mesmo que o titular não tenha direito de ter aquele direito, parece redundante, né? Mas é isso mesmo. Não tem direito de ter aquele direito atendido, tu vai ter que demonstrar essa negativa, né? E lembre-se, sempre registrar. Tudo que tu fizer envolvendo proteção de dados, registro é tudo. Então, se tu atendeu o direito do titular, registre o dia, a hora, o que tu atendeu, faça um arquivo com relação a isso. E se tu não atendeu, tu corre um risco bem significativo de ser acionado aí na autoridade nacional. Então, tenha bastante cuidado com relação a isso. E se quiser saber mais, acesse o canal do YouTube no meu link do Instagram. Lá tem a série Descomplicando a LGPD, tá bem bacana. Para quem está tendo os primeiros contatos aí com a legislação, é um bom começo para se situar na legislação. E toda semana a gente está fazendo um vídeo novo seguindo meio que uma orientação, né? Então a gente pega sempre os temas assim, tenta fazer temas com base de uma forma que seja compreensível e que o tema das semanas anteriores sempre seja contínuo, né? Então o tema que a gente for tratar semana que vem, por exemplo, é porque a gente já tratou a base necessária nas lives passadas. Então fica a dica aí, quem tiver interesse, dá uma conferida lá, porque está bem bacana e bastante conteúdo. Teve uma que a gente falou dos princípios, que a gente trouxe todos os princípios da LGPD, e cada princípio a gente trouxe uma aplicação de multa lá fora de por que não foi cumprido aquele princípio, né? Então, porque também é outra coisa, né? Que a gente tem aquela falsa impressão de que princípio é só norteador, né? Vai me nortear para aplicar uma determinada legislação. E a LGPD, ela quebra esse padrão, né? Porque a gente está acostumado, o pessoal do direito, né? A essa regra geral, né? De que princípio serve só para nortear. E a LGPD, ela vem quebrar esse padrão totalmente, né? E até eu lembro da frase da Sinara num evento, né? Que ela disse que a LGPD vai ser disruptiva, né? Para a advocacia ou para o direito em si. E eu concordo, porque vai romper alguns padrões aí que a gente estava viciados, né? Em questão disso, e os princípios é um deles, sem sombra de dúvidas. Porque mesmo que tu esteja fazendo o tratamento com base legal correta, tudo certinho, com contrato ou consentimento e tudo mais, se tu estiver violando um princípio, por exemplo, da necessidade e coletando dados a mais, tu vai estar passível de levar uma multa também ou uma advertência da autoridade nacional. E por quê? Mas eu estou coletando certo, eu estou com tudo certinho aqui, consentimento e tudo mais. Se tu não obedecer os princípios, tu está desobedecendo a legislação. Então essa legislação não é uma legislação para tu aplicar artigos de forma isolada. É uma legislação que tu tem que aplicar o todo e sempre também olhar para as outras legislações que são setoriais ali para ver se não tem alguma obrigação extra. Então é uma lei muito ampla e que exige bastante estudo aí de outras áreas também para tu conseguir ter uma aplicação de forma satisfatória, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para essa semana. Agradeço imensamente o pessoal que ficou comigo aí até o final dessa live, o pessoal dos maratonistas aí, meus companheiros de estudos. Agradeço imensamente pela presença de vocês. Luciane também, que esteve aí até o finalzinho, muito obrigado pela presença. Pessoal que porventura for assistir depois, agradeço aí por terem acompanhado a gravação também. E já deixo o convite para sexta que vem, então, a partir das 20 horas, estaremos aqui novamente, né, para o 9º episódio, então, do radar aí de proteção de dados. Espero que com menos notícias ruins, né, e com mais notícias boas para a gente estar batendo um papo aqui bem bacana e fomentando aí essa questão de proteção de dados, que é um tema tão importante, tão apaixonante também, né, que a gente gosta de lidar no dia a dia. Beleza, gente? Um excelente final de semana para todos e nos vemos então até a semana que vem. Tchau, tchau.